muito obrigado pela vida do Johnny. Tu tens usado como instrumento do Senhor para que a igreja seja mais preparada na leitura deste livro, Senhor, tão importante. Usa o teu filho nesta manhã, Senhor, desperta a igreja, Pai, cada dia para, ó Deus, a importância desses estudos aqui tão relevantes para a nossa vida. Quero orar pelo meu irmão, quero orar por cada professor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pessoal da classe de integração comigo. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Amém. O pastor tem o nome dele no grupo. Amém. Isso aí. Amém, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias em Eclesiastes. Vamos ver mais alguns ensinamentos do nosso querido Kohelet. Pode abrir comigo, por gentileza, no capítulo 9, a partir do verso 13. E pode deixar aberto aí. Tem algumas considerações em relação às aulas passadas que eu quero rapidamente fazer aqui, mas aí pode deixar aberto a partir do versículo 13 do capítulo 9. Irmãos, nós vimos no decorrer dessas aulas, hoje é a última aula, sexta aula e última aula, e nós vimos aqui um homem que se denomina pregador, que está olhando para a vida, buscando o sentido dessa vida. E aí ele vai fazer isso olhando para as experiências ao redor dele, ele olha para como o mundo funciona, ele olha como a vida dele funciona, ele vê as experiências dele, ele tenta achar sentido, e por várias e várias vezes ele se frustra, se decepciona, se angustia e entra em desespero em muitos momentos. Quando ele olha para esse mundo que ele diz vida debaixo do sol, ou seja, uma vida que não leva Deus em consideração, essa vida pura e simples, sem algo transcendente a ela. Então ele olha para essa vida e ele vê muita futilidade, ele vê muita coisa vazia, o esforço que no fim das contas tem um resultado de nada. E principalmente porque quando ele olha para o fim da vida, ele vê a morte e nada mais. E quando ele vê isso, ele fica muito angustiado, porque ele pensa, olha, de que vale o trabalho, de que vale o esforço, de que vale toda a minha luta diária em busca de algo que eu não sei o que é. E quando eu acho que eu alcancei aquilo que eu esperava, que ia me preencher, eu me vejo vazio. Então nós vemos que ele diz que tudo é vaidade. Ou seja, vaidade, como nós vimos, é vazio. É algo como uma neblina, algo que de repente aparece e de repente some também. Nós não temos controle. Ele compara os homens aos animais em relação ao destino final. Então ele coloca o ser humano na mesma categoria. Por quê? Porque ambos morrem. Morre um pardalzinho na rua e morre uma pessoa extremamente importante para a sociedade. Quando ele olha para isso, ele olha, que sentido há nisso? De que vale a vida? Ele chega a duvidar se há vida após a morte. Ele percebe que o trabalho que é realizado no mundo é movido pela inveja das pessoas uma em relação às outras. E ele vê que isso é vazio. Como é que a pessoa vai trabalhar, se esforçar, se no final das contas ela quer apenas ter o que o outro tem também? Isso é vazio. E ele vai se frustrando. Ele também fala da importância de serem dois em relação a ser apenas um. Ele fala que há vantagens nisso. Nós vimos isso também. Fala também da reverência que temos que ter na casa de Deus e o cuidado que temos de fazer votos a Deus. Se fizermos um voto, cumpra esse voto, porque Deus está percebendo e vendo tudo que nós fazemos.
A vaidade das riquezas ele também aborda, tanto as riquezas de um modo geral, quanto no nível pessoal. E aí ele fala que o homem vem ao mundo sem nada e também vai embora sem poder levar nada. Ou seja, então o acúmulo de bens por si só é algo extremamente vazio, porque a pessoa não vai conseguir levar nada. E uma coisa que ele fala extremamente importante, que nós vimos e repetimos isso, é que tanto a riqueza vem da mão de Deus, como também o poder de desfrutar dessa riqueza também. Isso vem da mão de Deus. E é como se Deus... Então, irmãos, é como se Deus desse com uma mão a riqueza, vem dele mesmo, e com a outra mão ele desse o poder para você desfrutar daquilo, desfrutar das coisas que ele dá. Isso não vem junto. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando desejam algo muito, conquistam aquilo e acham que aquilo vai preencher, e no fim das contas já precisa de outra coisa, porque aquilo não preenche. Por quê? Porque esse poder para desfrutar vem do Senhor também. Ele também fala que o que Deus entortou, o homem não consegue mudar. Existe algo em nossas vidas, em todos nós, e no mundo que nos cerca, que o próprio Deus entortou. É aquilo que há de torto, que há de aparentemente errado, complicado na nossa vida e no mundo ao nosso redor. E isso não pode ser mudado por nós. E isso pode nos frustrar, dependendo da forma como nós olhamos para a vida. Então existe mesmo problemas, dificuldades que não vão mudar. E isso ele fala de uma forma muito triste. E ele continua: aproveite a vida, porque no final todo mundo morre. E aí ele fala isso aqui não simplesmente de uma forma pejorativa. Curta a sua vida e acabou porque não tem sentido. Não. No final de tudo ele vai vendo que quando nós observamos que existe um Deus que criou todas as coisas, que deu um propósito para todas as coisas, então nós podemos de fato desfrutar, mesmo em meio aos problemas, mas daquilo que Deus nos permite ter e nos permite viver. Então ele diz: olha, aproveite a sua vida. E é isso que nós vamos ver no decorrer de mais esses capítulos que finalizam o livro. Olha, aproveite a sua vida da melhor forma. Viva a sua vida intensamente diante de Deus, lembrando do seu Criador, lembrando que no fim nós vamos prestar contas a Ele. E isso não é simplesmente uma advertência, é também uma advertência, mas é também um conselho, para que possamos aproveitar a nossa vida da melhor forma. Vamos ler, agora já entrando na última aula, o capítulo 9, a partir do versículo 13, vamos ler do 13 ao 18. Aqui ele vai falar da excelência da sabedoria, o quanto é bom aprender a adquirir a sabedoria para a nossa vida. Versículo 13 diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Irmãos, aqui ele conta essa história, essa história de um homem pobre que, em meio a uma situação difícil em que a sua cidade estava cercada, através da sua sabedoria ele livra aquela cidade. Interessante que ele não diz como ele livrou, mas a gente sabe que, de algum modo, e usando a sua sabedoria, o seu entendimento, ele livrou aquela cidade do poder daquele rei. E aí ele vai dizer: olha, mesmo que a sabedoria, que o pobre, que a pessoa sem condição, apesar de ser sábia, seja desprezada, ainda assim vale muito mais a pena a sabedoria do que a força. Ele chega a essa conclusão.
Então, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem muito mais do que gritos de quem governa entre tolos. Então, aqui ele exalta a sabedoria. Então, às vezes a gente olha para um estereótipo de força, de poder, de glória, e a gente pensa, poxa, será que isso realmente é o que eu preciso buscar? É isso que é bom? E aqui ele diz que, na verdade, o que é bom é a sabedoria. Ainda que a pessoa seja uma pessoa desconhecida, uma pessoa anônima, mas ela é sábia. Cada palavra que ela diz, cada atitude que ela tem, ajuda não só ele mesmo, ajuda as pessoas que estão ao redor. No exemplo aqui, ele livrou uma cidade inteira, irmãos, pela sua sabedoria. Então é para nós vermos o valor que tem a sabedoria. No capítulo 10, ele começa dizendo, no versículo 1, pode acompanhar comigo, ele vai dizer assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então, a sabedoria é doce, né, como a fragrância de um perfume. Porém, basta um pouquinho de tolice para que as coisas azedem. A tolice, e engraçado, quanto mais sábio uma pessoa se torna, o mínimo vacilo, né? O mínimo pequeno ato de tolice, às vezes estourou por alguma coisa, ficou chateado e perdeu a linha, estraga tudo, não é assim? Coisas às vezes demoram anos para construir um relacionamento, às vezes uma boa reputação, uma carreira, enfim, e às vezes um pouquinho de estultícia, de tolice estraga tudo. Então, irmãos, é para nós realmente termos um cuidado de observar a nossa vida, né? É difícil construir uma vida sábia e é muito fácil derrubar ela. Triste isso, mas é verdade. Então ele vai agora, nos versículos seguintes, falar de uma variedade de histórias curtas. São estudos de casos, comparações e exortações. Tudo isso para que nós possamos perceber um contraste que existe entre a maneira sábia de viver e a maneira tola de viver. Então ele vai falar algumas situações aqui para que a gente compare. Vamos seguir aqui? Olha só o versículo 2. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai, versículo 3, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Percebe aqui, irmãos, que ele está dizendo assim, olha, o caminho do sábio é totalmente oposto ao do tolo. Então, é perceptível na vida das pessoas se elas estão vivendo de uma forma sábia ou tola. Às vezes a própria pessoa não percebe tão claramente e alguém de fora percebe muito bem, pelas atitudes, pelas palavras, pelo caminho que a pessoa toma, pelas decisões que ela tem. E aí nós precisamos entender o que é tolice aqui para ele. Geralmente nós precisamos fazer escolhas, né, na nossa vida aí, sobre o que é certo, sobre o que é errado, e falamos muito de bem e mal, e a tolice, ela diz respeito àquelas decisões que não é necessariamente certo e errado, mas que é entre sabedoria e tolice. Sabe aquela coisa assim de que tem algo que não necessariamente é errado, mas que nessa situação não é o ideal? Isso é sabedoria. Por isso que às vezes o livro de Provérbios, ele é um pouco, parece assim, contraditório em alguns textos aqui, porque parece que uma hora ele fala para você conversar com o insensato e outra hora para você não dar assunto a ele, ou uma hora para você fazer isso e outra hora não fazer. Mas é justamente a sabedoria, é você saber o que fazer em cada situação. E o tolo, ele não consegue discernir isso. Então ele fala o que vem na cabeça, independente da situação. Ele trata as pessoas da mesma forma, independente do caso que está ali, que ele está vivendo. Ele não consegue discernir. Então a tolice é isso. Não é que uma pessoa que é tola, ela não seja inteligente. Ela pode ser extremamente inteligente, mas agir de forma tola, sem sabedoria. Então é só para a gente clarear, porque às vezes a gente fala tolo, parece que é uma pessoa que não tem conhecimento de nada, não tem inteligência não.
pode ser uma pessoa extremamente instruída em vários assuntos, mas que ela não sabe viver a vida de uma forma sábia. E aí nós vamos lembrar aí de vários personagens aí da nossa vida, da nossa família, pessoas simples que não teve muito estudo acadêmico, mas são pessoas extremamente sábias, tomam suas decisões de uma forma assim, poderia ser um coach da vida aí, né? Uma pessoa sábia, sabe fazer, sabe falar, sabe a hora certa de parar, sabe a hora certa de continuar. Então isso é sabedoria. E o tolo, ele é caracterizado também aqui como uma desobediência a Deus, uma pessoa que ele é indiferente em relação a Deus. Lá em Salmos, capítulo 14, versículo 1, diz assim: o tolo no seu coração diz, não há Deus. Então o tolo também é aquela pessoa que desconsidera Deus. Ele age como se Deus não existisse. A Bíblia tem essa pessoa como um tolo, como alguém tolo. Então ele é caracterizado primeiro como alguém que não sabe viver uma vida sábia, alguém desobediente, arrogante, egoísta e que desrespeita de forma irrefletida a Deus, não considera Deus. Esse é o tolo. E ao longo do livro nós vemos que o pregador aqui, ele fala muita coisa sobre o tolo, né? Fala que ele também é preguiçoso, fala que ele é mal-humorado, que ele é moralmente cego, fala que o tolo também é aquele que se recusa a aceitar conselhos e a sua vida não agrada a Deus. Então, quando nós vemos aqui que o tolo toma um caminho da esquerda e o do sábio da direita, nós vemos que isso é algo totalmente oposto. E na Bíblia, sempre essa questão da direita é tratada como algo bom. Então aqui ele usa também essa figura. O tolo vai sempre fazer escolhas ruins, escolhas tolas, né? Ele fala também que ele pega o caminho muitas vezes inseguro, muitas vezes mais complicado, porque ele não ouve conselho, ele é arrogante, ele é egoísta, ele não quer saber de nada, ninguém manda nele. Isso serve para a nossa vida, irmãos. Nós temos que perguntar sempre assim: será que a minha vida, as minhas decisões, as minhas escolhas, será que eu estou sendo sábio? Às vezes posso ser uma pessoa inteligente, posso ser uma pessoa formada aqui e ali, ter vários diplomas, mas será que eu estou vivendo de uma forma sábia? Será que eu estou realmente vivendo, seguindo o meu próprio caminho? A minha própria cabeça? E aí a Bíblia diz, olha, não se estribe, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que é o certo, mas tema a Deus, se apoie em Deus. Amém? E aí, continuando, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós lemos no versículo de Salmos 14:1 que o tolo diz em seu coração, não há Deus. Ou seja, no coração dele, ele tem essa ideia. Então, a partir daí, ele vive uma vida tola, ele vive uma vida imprudente, porque no coração dele, então nós precisamos guardar o coração. A tolice e a sabedoria, ambas são inclinações do coração. Então o nosso coração pode se inclinar para Deus, e aí nós vamos viver de uma forma sábia, e vamos tomar a direção certa, ou o nosso coração se inclina para longe de Deus. Como o tolo diz aqui, não há Deus, não existe Deus. Uma pessoa que diz isso, ou que vive dessa forma, a Bíblia considera como tolo. E no versículo 3 que nós lemos aqui do capítulo 10, diz assim: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estúpido. É o que nós dissemos antes. A pessoa tola, ela acaba sendo flagrada na sua tolice. As pessoas veem, poxa, essa pessoa realmente é tola, olha só as decisões, olha só as escolhas, olha como é que ela vive, o modo de falar, tudo isso entrega a tolice. E o que a Bíblia quer nos mostrar aqui, irmãos, é que nós não devemos ser tolos. Precisamos voltar o nosso coração para Deus, pedir a Ele graça para seguirmos na direção correta, seguir o caminho do Senhor e não o nosso. Vamos ler do versículo 4 ao 7.
do capítulo 10, 4 ao 7. Diz assim: Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Aqui ele vai falar, ele usa um exemplo aqui do governador, alguém investido de autoridade, e fala também como que o ânimo sereno, como que a calma, a tranquilidade, aplaca a ira. Então esse governador ele vem irado por algum motivo, e o conselho dele é: não corra, não se desespere porque você teve essa notícia, calma, fica tranquilo. Por quê? Porque esse procedimento seu aplaca a ira do que está vindo até você. Então é mais ou menos assim, a gente vive essas situações. Quantas vezes as pessoas, por algum problema que a gente tem, a pessoa vem já com tudo, já para brigar, e aí calmamente a gente relaxa, calma, vamos conversar, vamos resolver. A ideia aqui é essa, para agir de uma forma serena, de uma forma tranquila, tá? Como eu disse, cada situação ela é uma situação diferente. Então as situações, ele vai falar mais para frente, ele vai sempre falar, tem situações que eu preciso agir rápido, mas tem situações que eu preciso ter calma. Então isso é sabedoria, é saber dosar, é saber o momento certo de cada decisão. Existem, irmãos, várias pessoas ao nosso redor que não conhecem a Deus, que são pessoas consideradas como tolas, biblicamente, e que convivem conosco. É no nosso trabalho, é na rua, na família, pessoas que, vez ou outra, vai tentar ter algum conflito, algum embate. Como nós vamos reagir? O nosso querido pregador aqui nos diz: não corra, não levante, não se desespere, calme, fique tranquilo, porque o seu ânimo sereno vai acalmar. E engraçado porque isso, como eu disse, tem situações que a gente pensa, não, eu preciso agir também na mesma medida. Mas aqui ele traz essa resposta em comum, né? Ao invés de nos irarmos também contra o governo, ou seja, contra quem for, precisamos ter calma, ter tranquilidade. O reino de Deus, irmãos, ele é totalmente avesso à nossa vida, a esse mundo que a gente vive aqui, totalmente diferente. Então Jesus vai falar: olha, ame os seus inimigos. Em lugar nenhum a gente vai ouvir isso aí dessa forma, né? Se te pedir uma coisa, dê. O reino de Deus é isso. E aqui ele traz essa ideia que nos volta para Cristo. Cristo, quando foi ofendido, não revidou. Não foi assim? Calado. Por quê, irmãos? Porque o reino dele não é daqui, não é isso aqui. E diante ali daqueles julgadores ali, de tantas pessoas, ele não reagiu. E ele poderia dar ordem aos seus anjos, né? E simplesmente dizimar todas aquelas pessoas. Mas Cristo, como a essência da sabedoria para nós, ele sabe o momento exato de agir. Irmãos, tem um atributo de Deus que é a paciência de Deus. E a paciência de Deus é interessante porque nos leva a temer a Deus. Sabe aquele pai ou mãe que assim, ele fica ali calado, e o silêncio dele já passa daqui a pouco ele vai resolver isso aí. Sabe, Deus é assim. Ele está ali, está vendo tudo, está no controle de tudo, e ele tem um momento certo de agir, irmãos. Até em relação ao diabo, tudo. Vai chegar o dia em que ele vai julgar todas as coisas. E nós vamos ver que o livro vai concluir isso. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque esse é o dever de todo homem. Por que mais? Porque ele vai trazer juízo a todas as coisas. Ele também fala aqui no versículo que, pelo fato da punição não ser aplicada de imediato, as pessoas continuam a praticar o mal. Então assim, eu ouço que Deus vai julgar o mundo, que Jesus vai voltar há muitos anos, né? E essa coisa, será que isso realmente vai acontecer? E nós temos a certeza de que Deus vai resolver no momento certo. É a paciência de Deus. Ele é tão poderoso,
ele é tão forte, tão glorioso, que ele não precisa se estressar com nada. Vai chegar o dia que ele vai pôr ordem em tudo. E aqui o pregador sempre nos volta para isso, ele nos volta para a soberania de Deus. Então, há situações que as autoridades elas se tornam tiranas, e existem momentos em que devemos agir para destituí-las. Existe, mas isso não é a regra. A regra é que nós devemos nos submeter com tranquilidade, com serenidade. Continuando, no versículo 8 e 9, ele vai nos encorajar para vivermos uma vida sábia, porque ele vai ressaltar aqui que a tolice ela é autodestrutiva. Olha só o que diz o versículo 8 e 9. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas, e o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Aqui ele pode estar simplesmente dizendo para nós assim, seja cauteloso em tudo que você for fazer. Por quê? Porque o mundo não é um lugar seguro. Então, uma pessoa que, ele usa o exemplo de uma figura de pedra, uma pessoa que vai quebrar pedra, ele pode muito bem se machucar. Então, se ele não tiver a cautela necessária, ele pode se machucar, ele pode se ferir. Então, precisamos estar sempre atentos ao perigo. E no versículo 10 e 11, ele vai falar que há uma maneira mais sábia e segura de se viver, mas ela vai exigir de nós uma certa paciência. Olha o que diz aí, versículo 10 e 11. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Aqui ele tem duas situações interessantes. Primeiro, vamos pensar na figura de um machado. Se aquele machado está sem fio, ele vai dar muito mais trabalho para poder cortar uma árvore. Então o ideal é o quê? Afiar esse machado. E isso vai levar tempo. E aqui requer paciência. Ou seja, durante a nossa vida, para tomar decisões, para fazer as coisas, queremos viver uma vida sábia, isso vai levar tempo. Temos que ter paciência, temos que ir aprendendo, e vai devagar, mas vai chegar ao ponto que aquele machado vai estar afiadíssimo, e com poucos golpes resolve o problema. Então é isso. E a gente pode observar isso. Quantas vezes a gente olha para trás e de coisas difíceis de resolver, e hoje nós conseguimos resolver tranquilamente. Isso é a sabedoria que vai crescendo dentro de nós. É o machado que está sendo afiado, e nós já conseguimos ter decisões sábias. Mas aí no versículo 11 ele fala já de um oposto, situações que requerem de nós uma atitude rápida. Precisamos ser eficientes, rápidos. Ele fala, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Ou seja, o ideal é o que? Agir rapidamente, prevenindo o problema. De que adianta um encantador se a cobra acabou picando a pessoa? O que serviu essa pessoa? Então, percebe isso? Tem situações que precisamos agir com paciência, devagar, mas tem situações que nós temos que ser rápidos. Não dá para esperar. E a gente fica, às vezes, faz o oposto, né? Naquilo que é para ter paciência, a gente quer atropelar, e aquilo que é para ser rápido, a gente vai devagar. Isso é sabedoria, fazer cada coisa no tempo certo. Seguindo, a sabedoria de Deus nos ensina que às vezes é importante gastar mais tempo no preparo. É a ideia do machado. Preparar, vai levar tempo, às vezes é chato, é cansativo, mas quando estiver pronto, você resolve as coisas mais rápido. Aquilo que demoraria horas, resolve em poucos minutos, né? O versículo 12 em seguinte, até o 14, ele vai falar sobre o uso sábio das palavras, o exercício da liderança de forma sábia e o investimento sábio do nosso esforço. Versículo 12 até o 14. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa.
O estudo multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. Vamos ler mais o 15. O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Olha, aqui ele fala das palavras, usar as palavras de forma sábia, e ele fala também, e eu acho que quando eu li aqui parece que ele se inspirou aqui no Brasil. Ele fala que ai de ti, no versículo 16, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Aí ele já está falando do nível de governo. Coitada dessa nação, cujo líder da nação, cujos líderes são pessoas que não se importam. Desde manhã começa a festejar, a beber, a farrear. Ai de ti. E no versículo 17 ele fala quando a outra situação inversa: ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Percebe a diferença? E isso, irmãos, é muito fácil de ver, não precisa nem da gente ficar muito tempo. É só olhar, aqui na nossa nação a gente vê muito isso, e em outros países do mundo, casos em que os governadores, aqueles que lideram a nação, se preocupam apenas com si mesmo, com as suas famílias e com a sua vida de bebedeira, de farra, de bagunça. E a gente vê o estado dessas nações e nações cujos reis ou príncipes ou governadores, presidentes, são pessoas que levam a sério, se sentam à mesa, comem, refazem suas forças e voltam ao trabalho. Isso é fácil da gente ver. Continuando aqui, ele vai analisar, falamos da política, ele vai analisar agora o versículo 18. Ele vai falar do perigo da maledicência. Olha o que diz aí: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das palavras goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do seu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. É aquela coisa, cuidado com o que anda falando. Ele diz aqui para nós. Por quê? Não tem aquele ditado que diz que as paredes têm ouvidos? É mais ou menos isso. Alguém pode ouvir, pode dar problema para a gente. Então é sempre no sentido de tomar cuidado com as nossas palavras, onde nós vamos empreender os nossos esforços, o que nós vamos, a quem nós vamos ouvir. E aí, no capítulo 11, ele vai começar a falar sobre a imprevisibilidade da vida e como devemos agir diante disso. Ora, sabemos que a vida é uma incógnita. O que vai acontecer daqui uma hora, daqui um dia, não temos a mínima ideia, a mínima. Por mais que nós nos esforcemos e tentemos prever, peguemos estatísticas e etc., ninguém sabe. Ninguém sabe. E isso ele vai usar alguns exemplos aqui de questão financeira, de questão de investimentos, de trabalho, e é muito fácil observar isso no mercado financeiro mesmo. Sai uma notícia, está tudo indo bem, excelente. Sai uma notícia, pode ser num jornal às vezes de segunda categoria, muda tudo. Tudo aquilo que havia sido programado, muda tudo. E essa é a vida. Então a gente às vezes sai de casa, olha, eu vou ao mercado, depois eu vou em tal lugar, de repente você olha, parou no hospital para tomar uma medicação por algum problema que deu no caminho, ou porque alguém que estava com você estava passando mal, etc. A vida é completamente imprevisível. A gente planeja uma coisa, no fim das contas não é aquilo. Isso é bom e é ruim às vezes. E ele vai dizer como devemos agir diante disso. Não é para nos fazer viver amuado, sabe? Com medo de tudo. Não é isso. E nós vamos ver aqui no decorrer dos versículos. Olha só o versículo 1 do capítulo 11. Ele diz assim:
lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aqui, irmãos, ele começa a dizer o seguinte: naquela época, principalmente o transporte marítimo, o comércio por meio do transporte marítimo, era algo extremamente... era uma incógnita, era demorado. Então, por exemplo, você enchia um navio de produtos, de bens, e mandava para um outro país. Isso demorava anos para ter o retorno daquele investimento, né? Nós vemos até um exemplo em 1 Reis 10, 22, na vida do próprio rei Salomão. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Está vendo aí? 3 em 3 anos, era um investimento de longo prazo, ou médio prazo para nós hoje, né? Mas na época podia dizer que era longo. Mas aí ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Ora, se eu pegar o pão e jogar na água, ele vai rapidamente dissolver. E como é que eu vou achar esse pão depois? A ideia aqui, com essa figura, é que eu preciso ousar fazer as coisas, porque eu vou ter o resultado em algum momento. E ele usa essa figura aqui, que nós podemos interpretar, é possível, no caso do comércio marítimo: lança, envia o navio, né? Faça um investimento, plante, porque depois você vai achar, vai vir o retorno daquilo. Tem coisas que a gente investe, não só dinheiro, mas coisas que a gente faz, investimentos, e que um tempo depois aquilo você começa a ver o resultado, tanto do conhecimento quanto do investimento financeiro. Aí você, poxa vida, eu estou vendo agora o fruto, né, daquele investimento. E ele fala também no versículo 2: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Nesses 2 versículos nós temos essa interpretação de você fazer um investimento e sendo ousado, assumindo riscos, né, calculados obviamente, mas são riscos, não deixa de ser. E também há uma interpretação de ajudar ao necessitado, ou seja, eu vou ajudar a quem precisa, eu vou ajudar o pobre, o necessitado, aquela pessoa que naquele momento precisa. Por quê? Porque um dia eu vou precisar também, e eu vou ter a contrapartida. O Senhor vai me ajudar, vai usar pessoas também para me ajudar. Hoje eu ajudo, amanhã eu recebo ajuda. Essas duas possibilidades de interpretar, elas são plenamente possíveis. Quando ele fala reparte com 7 ainda com 8, porque não sabe que mal virá à terra, a primeira interpretação: diversifique os seus investimentos, né? Hoje tem até um ditado que diz assim: não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se der um problema você perde tudo. E na época que o povo para o qual ele escreveu, era uma época difícil, e muitas pessoas, ele fala nos versículos anteriores, pessoas que haviam perdido tudo em investimentos ruins, e que talvez essas pessoas poderiam pensar: eu não vou investir, eu não vou mais me arriscar em nada. E aqui ele está dizendo: não, se arrisque, mas claro, de forma calculada, mas viva, ouse fazer algo, não tenha medo, faça. Ah, mas eu não estou vendo, não interessa, faça, porque o resultado virá. Essa é a ideia. Repartir com 7, na outra interpretação, é isso: ajudar, agir em várias frentes, ajudar várias pessoas, em vários casos, em várias situações de dificuldade. Tá indo muito rápido, irmãos? Tá dando para... A gente precisa concluir hoje, então eu estou tentando aqui caminhar versículo a versículo. Não conseguimos ver todos os versículos, né, por conta do tempo, mas eu creio que estamos conseguindo ver a mensagem, pelo menos de forma panorâmica aqui, que o pregador quer nos mostrar. Seguindo aqui, ajudar ao pobre, o pregador expande agora o tema. Ele sai simplesmente desse ponto aqui e ele vai além, no versículo 3 e 4. Olha o que ele diz aí:
Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Aqui, ele vai fazer um contraste. Primeiro ele fala que a vida é imprevisível, totalmente imprevisível, mas eu devo agir mesmo assim, eu devo agir, ousar. Mas aqui ele fala que há situações que são previsíveis, que de certa forma, e aí ele fala da árvore. Uma árvore que cai, independente do lado que ela cair, ela vai ficar ali, não é verdade? Ela não vai se levantar nunca mais. A ideia aqui é isso. Tem coisas que a gente sabe, a gente tem uma noção que acontecem. A gente já tem como prever mais ou menos. Um outro exemplo que ele usa aqui é das nuvens cheias, quando a gente olha para o céu e fala, vai chover. Sempre foi assim. Então, a gente pode agir de acordo com isso. Então eu vou pegar um guarda-chuva, eu vou levar para o meu trabalho, eu vou tomar uma atitude diante daquilo que eu estou prevendo. Porque tem sinais claros de que algo irá acontecer naquele sentido. Por quê? Porque já aconteceu milhares de vezes. É algo recorrente, repetitivo. Então eu preciso agir. No versículo 4 ele fala, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, quem fica só olhando, pensando, esperando o tempo certo, tem que estar o clima certo, não vai fazer nada. Até para casar? Tá vendo? Ficar esperando, né? Então é isso. Imagine, um fazendeiro, um agricultor, ele olha, se ele ficar esperando muito tempo, o clima perfeito, é possível que ele não consiga semear. É óbvio que ele vai ter os cuidados, ele vai observar, vai acompanhar o clima, só que ele vai ter um momento que ele tem que agir. E é isso que o pregador está dizendo aqui. Tem um momento que você precisa tomar uma decisão, independente de não saber, não está vendo muito à frente, não está muito claro, mas eu preciso agir. Essa é a ideia aqui. No versículo 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então realmente a vida para nós é uma incógnita, mas o importante aqui é o final desse versículo, ele diz, Deus faz todas as coisas. Então a gente fica tranquilo, que pelo menos aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não consigo achar resposta, pelo menos eu sei que Deus é que faz todas as coisas e Ele está no controle. No versículo 6, ele volta a falar da questão da oportunidade, trabalhar, motivar a gente a trabalhar com ousadia. Ele vai dizer assim, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É a mesma ideia. Trabalhe, ouse, invista. Não, mas eu não sei, eu não estou achando. Não tem problema, faça. Haja com sabedoria, mas faça. Não fique esperando muito tempo, porque você não sabe que esforço que vai dar certo. Se é aqui, se é ali, alguma coisa vai dar certo, mas a gente não sabe. Ele falou que pode ser que até as duas sementes dele deem certo, mas pode ser que só uma dê. Então eu preciso semear. A vida é assim. No versículo 7, ele vai mudar um pouco o discurso e vai começar a falar sobre a juventude, sobre a necessidade que temos de lembrar do nosso Criador, como nós devemos olhar para a vida. O versículo 7 diz assim, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aqui, irmãos, ele vai falar de como a vida é boa, e ele fala no 7, doce é a luz, é agradável aos olhos ver o sol. Não é, irmãos? Você acorda de manhã, vê aquele sol,
e respira, agradece a Deus, e é uma sensação boa. A vida é boa, viver é muito bom. Mas ele vai nos mostrar que, apesar de ter dias bons, e que nós podemos e devemos nos alegrar neles, temos que aproveitar todos os dias, irmãos, porque vamos chegar ao fim. E aí ele vai lembrar, deve lembrar-se que há dias de trevas, e serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, isso aqui ele retoma aquele tom triste, né, do discurso dele em alguns versículos anteriores, quando toda vez que ele olha para o fim da vida, né, que ele olha para o fim das coisas, para a morte, ele começa a mudar o tom. Então, precisamos ver a vida como ela realmente tem que ser vista, alegrar-se, aproveitar tudo, cada refeição, cada momento, cada pessoa, cada oportunidade, tudo, irmãos. Ao contrário do que parece às vezes, o livro de Eclesiastes, ele nos leva a viver uma vida intensa, que parece assim de um olhar rápido, que é um livro angustiante, depressivo, mas não. É um livro que mostra a realidade da vida. Olha só como ele é realista. Existem dias maravilhosos, mas também existem dias de trevas, ou seja, dias ruins, realmente, nos quais nós não vamos ter prazer, nem alegria, não, pelo menos não como antes, e serão muitos. Então nós precisamos realmente nos preparar e ter essa consciência de que o próprio Deus fez esse dia, tanto bom quanto ruim. Nós vimos isso na aula passada. E aí, no versículo 9, ele vai dizer a respeito da juventude. Ele fala dessa questão, aproveite a vida é maravilhosa, mas terão dias de trevas. E aqui ele fala diretamente para o jovem, no versículo 9: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, são rápidas. Rápido, passa rápido. É como um hálito quente numa manhã fria. Some. Então aqui não é uma mensagem negativa, pessimista. Não é isso. Quando ele fala que afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, ou seja, não sofra, evite problemas na medida do possível, evite ficar preocupado com certas coisas, aproveite, viva a sua vida. Por quê? Porque vai chegar dias que vai ser difícil viver. Vão ser dias complicados, dias de trevas. Então aproveite, irmãos, realmente. E por muito tempo eu li esses versículos aqui de uma forma errada. Eu olhava, eu achava muito assim, principalmente o 9, quando ele diz assim: olha, alegra-te, mas lembre-se que Deus vai pedir conta de tudo. Então parece que tem certeza, né? Você vai realmente, olha lá, sabe aquela coisa? Por muito tempo. Mas hoje eu vejo que esse versículo é o contrário disso. Deus vai realmente tomar conta de todas as coisas. Ele vai querer saber de nós, Ele vai querer um relatório de tudo. Mas isso não quer dizer que não devemos viver a vida. Pelo contrário, nós devemos usufruir, aproveitar a vida. Agora, essa advertência serve para eu não aproveitar a vida da forma errada. É isso. É só isso. Aproveite a vida. Por quê? Porque ela é rápida. De repente você tem 15, 18 anos e assim você já tem 30. Assim, 40 e por aí vai. E a vida, principalmente a nossa sociedade pós-moderna, essa correria absurda, né, que nós vivemos,
nada tá bom, nada é o suficiente, nunca é bom, tem que melhorar sempre aquela coisa. Parece que a gente não vê a vida. Não vê a vida. A gente sempre comenta sobre isso lá em casa. Não vê passar. E ele está dizendo, olha, aproveite, afasta da tua vida a dor, na medida do possível, óbvio, né, irmãos? Tem coisa que é inevitável, tem sofrimentos que são inevitáveis, mas na medida do possível, aproveite, não perca tempo, não fique envolvido com coisas que não levam a nada. Desfrute, aproveite, tenha o dinheiro, use da melhor forma, sabe? Tem alguma coisa, pode passear, pode fazer isso, faça. Tem a comida tal, coma com alegria. É isso. Dentro da nossa porção, daquilo que Deus permitiu que nós vivêssemos, não é? Aproveite da melhor forma. E aí, ele vai dizer no versículo 12, ele vai começar agora a falar sobre a velhice. Ele fala aqui da juventude. Ele fala sobre não perdermos o tempo com coisas, com problemas, sabe? Inúteis. Tem coisa que a gente vive angustiado e são coisas inúteis. Às vezes a gente perde noite de sono, sabe? Perde amizade por coisas inúteis. E ele nos orienta ao quê? Viva a vida da melhor forma. Aproveite, sabe? Se alegre. Desamarra a cara. Fique tranquilo, relaxe, viva a vida, porque amanhã a gente não sabe, pode ser que a gente nem esteja mais aqui. Quando for trabalhar, trabalhe da melhor forma, mas não para se matar, como se aquilo ali fosse o fim da sua vida. Não, trabalhe, faça o seu trabalho, mas não deixe aquilo te sucumbir ali. Viva, faça da melhor forma, aproveite as oportunidades. Isso para nós é muito importante. Aproveite as oportunidades. Por quê, irmãos? Porque vai passar. Vai passar. E sempre com sabedoria, obviamente, né? Então, lembrar-se do nosso Criador não é simplesmente lembrar que existe um Deus. Não é isso. É muito mais. É lembrar que Deus criou a minha vida, o mundo, todas as coisas, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e para um propósito. Eu preciso, ao lembrar de Deus, lembrar do meu Criador, eu faço dele o centro da minha vida. Isso é lembrar do seu Criador. Quando ele fala para o jovem, né, principalmente o jovem, olha, lembra-te do teu Criador. Ou seja, tudo que você for fazer, leva Deus em consideração. Leva a vontade de Deus em consideração, nas suas decisões, nas suas escolhas, em tudo. Isso é lembrar de Deus, é viver para a glória de Deus. E no capítulo 12 ele vai falar sobre o fim da juventude e a chegada da velhice. Até aqui ele enfatizou que devemos lembrar do Criador antes que seja tarde demais. E ele começa aqui, irmãos, no capítulo 12 a gente tem um poema. Ele faz um poema muito bonito a respeito da velhice. Ele relata, né, de forma poética o envelhecimento. Olha o que ele diz no versículo 2 do capítulo 12. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os seus olhos nas janelas, e os seus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata,
e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa figura poética que ele faz aqui, realmente é um poema bonito. Ele começa dizendo a respeito do processo de envelhecimento, tudo que vai acontecendo com o corpo, com o nosso corpo, a nossa vida. Os problemas vão chegando, e esses problemas eles chegam, irmãos, como uma tempestade. Dia e noite são escurecidos pelas nuvens. Parece que a vida é escura, é mais pesada, é mais fechada. Já não é possível perceber tão bem o brilho do sol e como a vida é boa, porque já há muito problema, muito cansaço. E aí ele fala no versículo 2 sobre o aguaceiro que vai e retorna de novo. Então cada dia é como se aquela tempestade voltasse. São dias difíceis. No versículo 3 a 5 ele compara a pessoa idosa com uma casa que aos poucos vai decaindo. Vai passando o tempo e ela vai decaindo. Os guardas da casa são os braços que uma pessoa outrora eram fortes e começam a tremer. Os homens fortes, que são as pernas, se encurvam com a idade. Os moedores, que são os dentes, são poucos. As janelas, que aqui são os olhos, ofuscados ou a catarata, ou por algum problema de visão, são fechados, ofuscados. As portas, são os ouvidos que estão surdos ou não ouvem bem. Tudo isso, a idade normal, o envelhecimento. E ele vai dizendo isso. As amendoeiras, que costumam ser pálidas na primavera, ele usa como figura, e ele usa essa expressão: floresce a amendoeira, indicando que o cabelo de alguém se tornou grisalho por conta da idade. Além desses problemas da velhice, o versículo 4 diz que pessoas idosas sofrem de insônia também. Quando ele fala aqui: te levantares à voz das aves, começa a cantar bem cedinho, 4, 5 da manhã eu ouço, e aí a pessoa já acorda, já não tem mais sono. Tudo isso vem com a idade. No versículo 5 ele fala de pessoas, que as pessoas idosas elas sentem medo de altura, medo de várias coisas, elas estão mais frágeis, perdem o desejo na vida, o apetite, incluindo a questão sexual. São várias situações que acontecem. Todos esses acontecimentos apontam para o fim da vida. Morrer é voltar para o nosso lar eterno. Não viveremos aqui para sempre, irmãos. O livro de Eclesiastes, ele não é aquele livro de autoajuda barato, que falam meia dúzia de coisas ali para você ter algum sucesso e tal, mas ele não aborda a realidade da vida, o peso da vida, que é muito grande. Aqui não. Aqui ele vai falar de tudo. Ele fala da coisa boa e ele fala das coisas ruins. Ele fala da sabedoria, fala da tolice. Fala do início da vida, do fim da vida. Quando ele usa a figura aqui da morte, ele vai ilustrar de algumas maneiras poéticas que são muito bonitas. A morte é como romper um fio de prata e despedaçar um copo de ouro. Ou seja, com a morte, algo extremamente valioso se quebra. Uma pessoa valiosa se quebra. E ele faz essa poesia. Algo precioso, algo caro se quebrou. Para usar uma outra metáfora, ele diz que a morte também é como uma roda ou um jarro quebrado junto a um poço. Ou seja, aquele jarro ou aquela roda não pode ser mais usada para buscar água, que daria vida, Quebrou. É o fim. Os utensílios estão quebrados, não podem ser consertados. O que mais podemos dizer sobre a morte? Morrer aqui ele fala também que é voltar ao pó. E aí nós lembramos de Gênesis 3,19. O homem volta ao pó, porque nós somos feitos do pó da terra. Essas são as realidades sombrias da vida e da morte,
que cada pessoa precisa encarar num mundo caído. Porque ele fala o tempo todo, a vida debaixo do sol, essa vida aqui nessa terra complicada, cheia de problemas, cheia de dificuldade, com coisas que são tortas e que nós não conseguimos consertar. Essa vida difícil, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Uma vida que nos leva a sorrir em um momento de uma forma intensa e em outro chorar amargamente. Esse contraste da vida nos aponta para que esse mundo não é o nosso lar. Esse mundo não é o fim da nossa existência. Isso aqui vai passar. Não apenas nós passaremos, mas isso tudo aqui vai passar. E nós estaremos com o Senhor. Então, Eclesiastes vai servir tanto para os jovens, quanto para aqueles que já estão envelhecendo. Para os jovens ele alerta que é preciso lembrar-se do seu Criador enquanto ainda possui uma mente sã. Para os que já estão em processo de envelhecimento, orienta a lembrar-se que apesar das dificuldades da vida, nessa fase, Deus, o Criador, não se esqueceu dessas pessoas. E já preparou uma vida eterna, sem morte, sem problemas, sem doença, sem dificuldade, sem angústia. Então a pessoa que está envelhecendo, ou que já está bem velha, muitas vezes ela pode não ter a mente completamente sã em alguns momentos, mas Deus jamais esquece daquela pessoa. Talvez aquela pessoa em muitos momentos não vai conseguir orar, por vários motivos, mas Deus está com ela o tempo inteiro. E já preparou para ela, quando acabar aquela existência, quando o fio de prata se romper, quando o copo de ouro se quebrar, o jarro ser quebrado, o Senhor tomará pela mão e dará descanso no seu reino eterno. Por fim, irmãos, nós chegamos ao versículo 9 do capítulo 12. Aqui nós temos, provavelmente na Bíblia dos irmãos vai ter aí conclusão. Aqui nós vemos uma outra voz. Provavelmente, e muitos estudiosos acreditam, que aqui nós temos alguém que não é o pregador falando. Provavelmente aqui é um editor do livro. Provavelmente. Olha só o que diz o versículo 9. Do 9 ao 11. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Percebe que muda um pouco aqui o tom da conversa? Ele fala em outra pessoa, então ele está falando a respeito do pregador. Não é o Kohelet, nosso querido Kohelet. Ele aqui fala a respeito dele. Quem foi ele? O que ele fez? Escreveu muitos provérbios, esquadrinhou. E ele fala de como as palavras dos sábios são como aguilhões, são como pregos bem fixados. Como as palavras de sabedoria, irmãos, elas são precisas, né? A gente fica assim, eu fico muito impressionado. Parece realmente um prego que fixa, sabe? E aí ali ele te dá um entendimento. De repente você fala, tem como é que eu vou contrapor esse argumento? É tão bem feito, é tão bem aplicado. E é isso que ele quer dizer aqui. A palavra do sábio, os ensinos do sábio. Então, ao longo do livro, o pregador nos mostrou que a vida sem Deus é uma vida miserável, inútil e sem sentido. Ele fala aqui sobre lembrar do Criador, viver a vida tendo Deus como o centro dela. E no versículo 13 e 14, que nós agora estamos indo para a conclusão de fato, nós vemos agora o que é também possível, uma terceira pessoa, que provavelmente, alguns acreditam assim, pode ser aqui um pai falando com seu filho.
usando o livro de Eclesiastes para discutir com o seu filho, para ensinar o seu filho, e chega aqui a uma conclusão. E essa conclusão do 13 e do 14, que vai trazer a síntese do que o livro quer dizer e do que nós devemos aprender, ele vai dizer assim, versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui, irmãos, é como se tivesse uma outra pessoa usando esse livro para instruir alguém. Pode ser o seu filho, por exemplo. E ele está dizendo, olha, milhares de livros podem ser publicados todos os anos. Sabe, não há limite para se escrever livro, para criar ideias. Não há limite para isso. Nós vemos, irmãos, quantos livros são publicados, né, no Brasil, no mundo, o tempo todo, tantos autores, tantos materiais. Isso não significa que não devemos ler bons livros, não é isso. Mas que nós devemos ter em mente que o conhecimento e a sabedoria humana, eles são extremamente limitados. E é isso que precisa ficar claro para nós. É como se ele estivesse olhando para o seu filho e dizendo, olha, filho, tudo que nós vimos aqui, tudo que nós vimos na vida do pregador, as experiências dele, tudo que ele disse, ok, tem o seu ensino, é importante, mas o principal, a suma, o resumo é o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então realmente esse é o ponto. Apesar de tudo que nós vimos, de tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos, os livros que nós compramos, enfim, o que realmente importa é saber que a sabedoria humana, ela é limitada. Irmãos, ninguém tem as respostas. Vai vir fulano que tem esse doutorado e tal, ok, é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, ok, mas ele não tem todas as respostas. Assim como eu e você. É uma pessoa que está também precisando de Deus, também precisando de sabedoria, também precisando. Não devemos ouvi-lo? Não, não é isso. Não devemos ler bons livros? Não, temos que ler bons livros, é bom, é importante. Mas o principal é saber que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o nosso dever. Por quê? Porque Deus há de trazer juízo todas as coisas, a todas as obras, sejam elas aquelas que estão escondidas ou não, que sejam boas ou más. O que importa é que Deus vai trazer juízo a tudo. Então, irmãos, a mensagem do livro não é que nada importa, mas que tudo importa. O que fazemos, como fazemos, por que fazemos, tudo tem relevância, tudo. Ao contrário do que parece, na verdade tudo é importante. A comida, a bebida, a alegria, a festa, a tristeza, a angústia, tudo isso, irmãos, tudo faz parte da nossa história. E a razão pela qual tudo importa é que tudo que há no universo está sujeito a um veredito final de um Deus justo que conhece cada segredo. Ele vai finalizar com essa advertência do juízo vindouro, que nós precisamos viver sempre tendo isso em mente, tanto para nos alertar quanto para nos confortar. Porque nós olhamos para o mundo, olhamos para a nossa vida e muitas coisas nós não vemos solução e não conseguimos solucionar, mas nós somos confortados de que um dia Deus irá consertar todas as coisas. Então nós temos esses dois lados, e isso é possível, irmãos, por meio da obra redentora de Cristo. Como nós seremos encontrados nesse dia, né? Esse dia vai chegar, e ele finaliza o livro dessa forma. Como seremos encontrados? Através de Cristo, no seu sacrifício na cruz, pagando o valor total do preço que devíamos a Deus por causa dos nossos pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus. Nós precisamos então sermos transformados por Cristo.
encontrar nele a nossa satisfação nesse mundo. Nada vai conseguir nos satisfazer aqui, irmãos. É o que nós vimos ao longo do livro. Nada. Esse homem aqui teve tudo que uma pessoa pode sonhar. Tudo. E ele buscava nessas coisas a satisfação. E ele jamais encontrou. E ele só muda o discurso pessimista para otimista quando ele olha para o céu. Sempre que ele lembra de Deus, ele muda o discurso. Por quê? Porque ele passa a ter sentido. Até a tristeza passa a ter sentido. Amém, irmãos? Então, para finalizar, nós precisamos, e aqui são as palavras de Cristo, morrer para o mundo. Morrer para nós mesmos. Morrer definitivamente, realmente, nos entregar em definitivo ao Senhor. Ter nos considerar peregrinos aqui, nessa vida debaixo do sol. Devemos fazer o nosso trabalho da melhor forma, devemos amar nossa família, devemos cuidar das pessoas, devemos fazer tudo que Deus nos deu a mão para fazer, da melhor forma, com urgência. Temos que fazer, temos que trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar o dia, vai chegar a noite e não conseguiremos trabalhar mais. Então poderemos ressuscitar com Cristo. A morte não é o fim. O fato de voltarmos ao pó não quer dizer o fim da nossa existência, quer dizer apenas o início da nossa vida eterna com Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos orar. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida sábia. Ó Deus, queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus, por esse tempo que tivemos aqui, por cada aula, pela Tua Palavra, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque apesar de nós, apesar de mim, Senhor, o Senhor tem nos ministrado a Palavra, tem nos ajudado. Abençoa cada um aqui, cada família, cada decisão que temos que tomar. Nos dê a Tua sabedoria para viver a vida conforme a Tua vontade. Para, ó Deus, trabalhar conforme o Senhor deseja que trabalhemos. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.